Alô, alô, meus irmãos, a paz do Senhor. Você que nos escuta ao vivo, boa noite. Você que nos escuta pelas plataformas digitais, um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Nós estamos aqui num cenário novo, recebendo vocês aqui no nosso podcast, na nossa igreja, para falarmos um pouco sobre o tema de hoje, que é o ciclo da fé. Nós estamos aqui através do Beleia Talk, que é um podcast da Assembleia de Deus, através da congregação do Jardim Cidade Universitária. Não é isso, Gabriel? É isso aí, pessoal. Vocês são muito bem-vindos. Hoje a gente tem muito para aprender da parte de Deus. Quero cumprimentar vocês aí com a paz do Senhor. E hoje nosso episódio está muito especial. Vamos conosco, compartilha, manda esse vídeo aí para os seus amigos e... Aprende, crente! Muito bem, meus irmãos, é uma satisfação ter vocês conosco aqui nesta noite, apresentando mais um episódio aqui do nosso Bleia Talk, um podcast aqui da Assembleia de Deus de Jardim Cidade Universitária. Esse trabalho que nasceu do coração de Deus e que tem desenvolvido grandes obras aqui através da nossa congregação. E é uma honra para nós termos vocês aqui conosco, estreando o nosso novo estúdio, não é isso, Gabriel? Verdade, pessoal. Vocês vão perceber daqui a pouco que nós estamos aqui de casa nova, né? Deus nos deu essa bênção aqui, a gente tá com o estúdio aqui pronto, top, para qualquer episódio agora. A gente hoje vai estar fornecendo um serviço com mais qualidade para vocês, né? Um conteúdo de maior qualidade para vocês, para abençoar a vida de vocês. Então, já deixa aí o seu like, já compartilha, se inscreve também no canal da igreja. Que Deus continue abençoando a sua vida e a vida das pessoas que você compartilhar. Isso mesmo, queremos também agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesse ambiente totalmente produzido, justamente para o nosso podcast. Agradecer também ao nosso pastor, Toniel, todos os membros e congregados da nossa igreja que nos ajudaram, não medir esforços para que nós estivéssemos aqui neste novo ambiente, com nova estrutura, tudo pensado justamente para que vocês, os telespectadores, estivessem mais à vontade conosco. Verdade, pessoal. E hoje nós temos aqui, condizendo com esse ambiente novo e especial, nós também temos aqui uma convidada muito especial participando com a gente aqui nessa noite para tratar sobre esse tema tão importante, né? O ciclo da fé, como o Ministério Infantil impacta gerações. E se eu for apresentá-la, corre o risco de esquecer alguns dos seus títulos, das suas qualidades e virtudes, mas eu queria dizer aqui que nós estamos com a irmã Isa Carla e ela vai se apresentar para vocês nesse momento, pessoal. A irmã Isa Carla, fica à vontade. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer ao Felipe, ao Zé Gabriel e a toda a equipe, né? E a você que parou aí um tempinho, ou vai parar, né? Para nos ouvir. E eu me chamo Isa Carla, ou Tia Isa, alguns me chamam também de Tia Pipoco. Verdade. Eu sou da Assembleia de Deus Missão, na congregação do Mangabeira 1, ovelha do pastor Gerson Lima. Abraço, meu pastor, e toda a igreja de Mangabeira 1. Sou esposa do irmão Antônio Júnior e sou mamãe do Anthony Levi. Sou cristã há 28 anos, graças a Deus. Aos 9 anos aceitei a Jesus. E tenho servido ao Senhor ali na congregação de Mangabeira 1. Trabalho com os adolescentes, sou uma das dirigentes adolescentes. E também sou líder de um grupo de evangelismo infantil, que se chama Amigos de Deus. A gente tem trabalhado há algum tempo, levando a palavra do Senhor às crianças, não somente nas igrejas, mas também nas comunidades, nas escolas, nas ruas, onde o Senhor tem nos mandado. Então, só glorificar a Deus por tudo quanto tenho vivido. Amém, Isa, amém. Pois é, pessoal, Isa, ela foi minha dirigente, congreguei com Isa um tempo em Mangabeira 1, participei do Amigos de Deus um bom tempo também, exerci aí o serviço a Deus no Ministério Infantil também, através de Amigos de Deus, e foi um tempo de muito aprendizado, é um grupo de muita relevância, é um grupo focado em evangelismo, impacto evangelístico tanto nas comunidades da nossa cidade, como também nas igrejas, de maneira geral.
esse combustível para o Ministério Infantil das igrejas, e que já faz quanto tempo do Amigos de Deus, Isa? Zé, a gente fez um aniversário esse ano, fez 8 anos que nós recebemos o nome. O nome. Mas a gente já vai entrar aí nos 15 anos, porque 15 anos. nós surgimos de um IBF. A IBF esse ano fez 16 anos. Que massa. E Coisa boa. foi na segunda EBF que veio surgir, né, o grupo de evangelismo. Que legal, que legal. Então são 15 anos de história que o Amigos de Isso. Deus tem, né? E dentro desses 15 anos tem muita coisa boa que a gente vai tratar aqui hoje, né? E aí já a gente introduzindo de fato no tema, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o ciclo da fé. A gente escolheu esse tema, não foi de forma aleatória, mas intencional. Por que intencional? Porque a fé cristã, ela não é uma injeção. A gente não levantei a mão, aceitei Jesus, agora minha fé está completa. Não, ela é um trabalho, é um ciclo, né? Quando a gente olha para a Escritura, a gente vai ver alguns textos e alguns personagens bíblicos que, desde pequeno, né, aprenderam sobre o Evangelho, aprenderam sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo, e essa fé foi sendo desenvolvida, né? Ela foi crescendo. Então, a fé que é um ciclo, é uma história que começa de maneira muito importante na infância, né? No ministério infantil. Então, assim, Isa, em considerações iniciais, aí para iniciar a sua fala, qual o papel que você acha do ministério infantil, né? A gente entender sobre o ministério infantil no ciclo da fé. Então, Zé, esse ciclo de fé, ele refere-se ao processo de aprender, né, de compartilhar essa fé ao longo do tempo, né? Há gerações. Gerações, Isso. exatamente. E no Ministério Infantil, há um conceito assim que é essencial no desenvolvimento espiritual das crianças. Por quê? Porque ele vai como é que posso dizer, vai surgir ali, vai criar, né, um desenvolvimento espiritual Sim. aí nas crianças, e vai criar o quê? Essa base sólida, Sim. firme, de valores e ensinamentos que as crianças vão levar para o resto da vida, né? E esse ciclo de fé no Ministério Infantil há uma importância muito grande. Sim. Você vê que o Timóteo, lá em 2 Timóteo, né, capítulo 3, versos 14 e 15, Paulo ele vai lembrar a Timóteo, Timóteo, lembra daquilo que tu aprendeu desde a tua infância e da sabedoria das Escrituras. Sim. Então, a gente sabe ainda da história de Timóteo, que ele teve uma base ali, teve ali a mamãe, teve a sua avó. Geracional, né? Geracional, né? Então, não foi algo que chegou, parou, não. Ele continuou. Sabe aí da história de Timóteo. Então, no Ministério Infantil, da mesma maneira. Então, vai criar essa base sólida, firme e duradoura, né? Vai fazer com que aquela criança, ela compartilhe essa fé, né? De geração a geração, a nova geração. E aí, Isa, só para complementar essa pergunta que o Gabriel fez de forma inicial, a gente tem aquela frase célebre que diz assim: o coração da criança é de quem chega primeiro, Sim. né? É uma frase norteadora aí do Ministério Infantil. Aí eu queria saber de você, assim, como abordar uma criança, como a gente deve iniciar esse ciclo, porque a gente, como o Gabriel falou, a igreja faz parte também da sociedade, né? A gente está inserida nesse contexto. E a gente vê, por questões práticas, que muitas famílias são evangelizadas através das crianças. Sim. Crianças convertidas ao cristianismo conseguem ganhar toda a casa através desse evangelismo, desse ensinamento, dessa semente que é plantada. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa gênese do ciclo da fé, esse começo, essa plantação dessa semente. Como que a gente começa a plantar, né? Como é que a gente começa a plantar? O grupo, né, que a gente faz parte dos Amigos de Deus, a gente... Porque criança é completamente diferente do adulto, né? Isso é importante a gente distinguir, né? Algo lúdico, ela vê o que ela vê. Então, de início, a criança, ela vê assim, olha o que aquela pessoa está apresentando. Então, se ela me vê ali de qualquer jeito, eu falo também a questão de expressão. Sim. Certo? Então, quando a gente vai se apresentar,
também a questão da maneira de vestir, algo que, certo? Chama a atenção Com dela. certeza, a criança ela não vai se aproximar de mim, digamos, Paletó e a gravata lá, né? É diferente, mas a gente tem o nosso vestidinho, tem minha calça no caso das meninas, os meninos têm o colete, suspensório, Eu ainda enfim. tenho lá em casa ainda, lá em casa ainda, A gravata, Botando então já em prática, né, Isa? e Volta. a criança já entende, ela se veste igual a mim, ele se veste igual a mim. Então, já quebra ali aquela barreira, né? Algo que a gente usa também, Felipe, os recursos, né? Uma coisa que os amigos de Deus usam nos convites para ter aquela quebra com as crianças são os louvores, né? A gente se apresenta primeiro, faz uma brincadeirinha assim, né? Faz o grito de guerra para que elas fiquem à vontade. E aí a gente começa a cantar aqueles corinhos que elas já conhecem, né? Aquelas crianças também que não conhecem a Jesus, a gente começa a cantar com eles corinhos fáceis. Então, vai criando ali um diálogo, uma quebra, né? Sim. Para a gente poder chegar aí. São recursos que a gente usa para estar chegando aí devagarzinho. E é importante, né, a gente entender isso, essa distinção que você fez, da forma da criança aprender, né? Esse ciclo da fé, quando a gente olha para a perspectiva do Ministério Infantil, ele é iniciado diferente de como a gente inicia com um adulto, né? Verdade. Diferente de como a gente inicia com um adulto. E aí, às vezes a gente vê, eu li até, inclusive, antes do podcast, estava lendo sobre isso, a criança, ela aprende muito com o que ela vê, Sim. principalmente com exemplos também, né? Ela é muito de imitar. Quando o bebê, daqui a pouco o Felipe vai ser pai, aí ele vai estar vivenciando isso aí na pele. Tá pertinho. E que o bebê, ele repete Sim. o que ele vê o pai fazendo, ele faz, o que ele vê a mãe fazendo, ele faz. A criança também, ela é uma repetidora de comportamentos, né? Então, assim, como nós, enquanto cristãos, enquanto pai, mãe cristã que está assistindo o podcast aqui também, que para além dos apetrechos lúdicos que também são necessários, né, na propagação do evangelho, no ministério da igreja, mas qual é a nossa responsabilização dentro de tudo isso, nesse ensino, nessa transmissão da fé? Zé, lá em Provérbios, né, aquele versículo que todo mundo conhece, instrui a criança no caminho em que deve andar, porque quando envelhecer não se desviará dele. Eu não sei se vocês que estão me ouvindo vão concordar comigo, mas assim, eu pego assim, esse versículo bem ao pé da letra, assim, instrui a criança no caminho. Às vezes eu vejo assim alguns pais, tem pais que lê assim, instrui a criança o caminho. Qual a diferença de o caminho no caminho? No caminho é porque eu estou no mesmo caminho, meu filho. Eu não envio meu filho para IBD, eu vou com ele para IBD. Exatamente. Sabe? Eu não... Filho, antes de se alimentar, de comer, eu oro com ele. Sabe? Já vou citar aqui um exemplo. Nós ensinamos ao Anthony, desde quando a gente começou a alimentação com ele, a oração, né? E às vezes na correria da vida, trabalho, a gente esquece. E várias vezes ele já repreendeu a gente. Mamãe, papai, vocês não oraram. Isso é feio. Sabe? Tão simples coisas. Então, como você falou, Zé, a questão que, por mais que o pai e a mãe falem, mas o exemplo, sabe? E quando diz, instrui a criança no caminho em que deve andar, porque quando envelhecer não se desviará dele. Eu não sei se alguns vão concordar, mas eu penso assim, se o pai e a mãe fez o papel, sabe, dele mesmo, de instruir seu filho, de estar lá buscando, de vamos para a igreja, de instruir o filho e buscar junto com o filho a presença de Deus, a buscar a palavra. O filho, por mais que venham as dificuldades, vai crescer, mas ele não vai se desviar. Verdade. Sabe, ele vai a minha opinião, sabe, Zé? Sabe, porque se o filho o filho chegar a se afastar, a se desviar, o pai e a mãe teve algum momento que foi falho. É verdade. Sabe? Eu penso assim. Então, assim, interessante esse debate. Instruir a criança no caminho, eu sei que é meio, assim, talvez seja pesado, forte, né? Porque eu já vi, onde foi que eu errei? Às vezes o pai e a mãe...
instruir. Mas, ó, esses dias uma amiga minha, o esposo dela é pastor, pastor, tem um conhecimento na Bíblia, assim, e sabe, teologia, Enorme, assim. E ela disse assim, que a filha dela, 20 anos de idade, chegou para eles e disse: mãe, eu tenho algo para contar para vocês. E você pode falar. Eu me converti, eu não creio mais na questão do evangelho. Eu sou católica. Caramba. Eu creio que Maria tem poder, que isso e aquilo. E aí a mãe se desesperou porque questionou: filha, porque a dúvida que você sentiu, por que você não veio perguntar ao seu pai? Sabe? E eu fiquei, sabe, Zé, refletindo em casa, eu conversando com ela, eu disse: minha amiga, como é que tá a questão? Eu sei, sabe, pai, mãe, você tá me ouvindo nessa hora. Eu sei que às vezes a gente tem que dar conta de casa, é trabalho, é tantas coisas. Mas o Senhor nos deu um presente, que são os nossos filhos, e a responsabilidade é nossa. Então, no grande dia, Zé, quando Deus ele não vai cobrar do pastor ou do professor, não. Deus vai cobrar de mim, que sou mãe, e do pai. Sim. Sabe? Que me lembrei agora daquele texto, Deuteronômio 6, quando Moisés, ele fala para o povo, né? Ele diz: amarás o Senhor, ao teu Deus, de todo o coração, toda a tua alma. Encucarás na mente, nos corações dos teus filhos, sim, sabe? E muito aí a gente vê que o povo de Israel, eles não compartilharam disso. E lá, sim, na frente, a gente vai ver, vai surgir uma nova geração que não conhecia o Senhor. Que não se lembrava do Deus dos seus pais. Exatamente. A Bíblia sempre usa esses termos, sim, né? É um povo que não se lembrava, né? Quando o Isa está falando sobre exemplo, a gente vê também que uma inserção do Ministério Infantil através de quem pratica, né? Quem está ali na ponta de lança, Isa, é que esse exemplo, ele é como uma via de mão dupla, né? Você faz alguma coisa e a criança observa, sim, mas também que quando você faz algo de errado, a criança também observa. Ela copia. Então, essa questão do exemplo faz com que aquela pessoa que se doa para o Ministério Infantil, ela tenha que ter uma vida de integridade com Cristo, né? Então, assim, eu gostaria de saber de vocês, como é o perfil da pessoa que trabalha com o Ministério Infantil? Qual a pessoa real indicada para trabalhar com as crianças? Só antes da pergunta, né? O que eu vejo muito a fé cristã, por si só, ela é poderosa. Mas ela não é uma fé só ensinada, de dizer o que se fazer. Como vocês mencionaram, ela é uma fé vivida, né? Sim. Então você tem que viver, de fato, a fé cristã para você poder alcançar outra pessoa. É impossível você falar de algo que você não vive. A fé cristã tem que ser experimentada, né? Então, assim, eu quero trabalhar com o ministério infantil, certo? Como você acha que eu devo descobrir os requisitos que eu tenho para dizer assim: rapaz, Deus está me chamando para o ministério infantil. Eu sei que agora eu preciso disso, é para isso que eu vou. O que é que você acha, Isa? Pode dizer teu testemunho também. Como foi que Deus te chamou para o ministério infantil, né? Deus te preparou para isso. Olha, Zé, eu acredito, sabe, que levar o ID do Senhor é para todos. Claro que tem aquelas pessoas que, em específico, o Senhor chama para determinadas áreas. Mas eu acredito muito que quando... acho que é Marcos 10, quando o Senhor repreende ali os discípulos, que algumas pessoas levam as crianças para ser abençoadas por Jesus. E ali, alguns deles ali, eles impedem das crianças chegar a Jesus, né? E a Bíblia diz que Jesus, ele fica indignado. Sim. Sabe? Fica irado. E ele diz: não, deixai vir a meus pequenos, porque dos tais é do reino dos céus. E vai continuar ali o versículo, dizer que Jesus, ele abençoa ali as crianças, sabe? O que é que eu vejo em relação ao ministério infantil, a pessoas que
que são chamadas. Às vezes, sabe, Zé, Felipe, as pessoas entendem como o ministério infantil como algo que fosse, assim, simples. Sim. Uma simples diversão. Menos sério, é um ministério menos sério do que os outros. Isso. Pela modo em que a gente age dentro do ministério, eu acho que é menos sério do que os outros. Exatamente. É questão de próprio investimento da igreja, né? Em geral, verdade. É algo subutilizado, né? Isso. E eu vejo assim, uma impressão minha é que o ministério infantil é como se fosse uma forma de evitar que a criança faça, por exemplo, barulho no culto. Que a criança atrapalha a pregação do pastor, do ministrante. Verdade. Então é meio que um escape para tirar as crianças do culto e fazer ali um culto paralelo, mas na verdade não está se produzindo algo frutífero, algo profundo, algo com investimento, não só financeiro, mas espiritual principalmente. E isso que você falou, Felipe, isso é muito sério, porque imagine só, eu como mãe estou lá no culto, o culto uma bênção, ouvindo a palavra, sendo ministrada, mas será que meu filho está lá no culto? Será que o culto está sendo também uma bênção? Meu filho está sendo também lá, está cultuando a Deus? Sim. Ou está fazendo uma tarefinha? Ou está sendo algo feito assim, de meia boca, né? Como falam, sabe? E isso é o que acontece. Por que isso acontece? Porque há pessoas que dizem, eu quero trabalhar no ministério infantil, mas não se preparam. Verdade. Sabe? Tem pessoas que estão lá na igreja, eu digo porque já chegou assim para mim, Isa, fulano não tá bem, ela quer trabalhar aqui na igreja, mas ela não sabe que área quer participar. Assim, ela tá passando por um momento difícil, então Coloca ela aí, né? ela aí, encaixa ela aí, para né? ela aí. Pra se envolver, né? E eu fico indignada, porque eu não entendo. O ministério infantil, ela é a prioridade da igreja. Porque Jesus, ele ama as crianças. Quando Jesus ele chegou para o Pedro, você me ama? Aí Pedro disse, te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeirinhos. Sim. Prioridades, cordeirinhos, crianças. Sim. Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas e aí vai. Mas a prioridade de Jesus sempre foi as crianças. É o ministério mais importante. Sim. Você observe que uma igreja que investe no departamento infantil, uma igreja que tem criança, que é uma igreja que ajuda nos recursos, que investe de fato, é uma igreja que é próspera, uma igreja abençoada, sabe? E os pais e o DEPIN, o departamento infantil, precisa entender isso, que o ministério infantil é a prioridade da igreja, é a prioridade de Jesus, e não pode ser de qualquer jeito. Felipe falou algo no início, a questão da criança, eu fui uma criança que ia para a igreja, meu pai era um alcoólatra, não queria saber de Jesus. Muitas vezes eu apanhei por ir para a igreja. Minha mãe não queria saber de Jesus, estava afastada, mas ela deixava eu ir para a igreja, até me ajudava. O Senhor levantou um casal, né? O pastor Paulo, que está com o Senhor, e a irmã Selma, sabe? Mas assim, eu sofri muito na minha infância, mas alguém chegou para mim, este casal me falou de Jesus e falou o que Jesus fez por mim, sabe? Mas assim, meu pai, ele me permitia ir para a IBD, então eu não faltava IBD. Isa, antes de você continuar seu testemunho, que é uma parte interessantíssima, e eu sei porque eu já ouvi, vamos dar um rápido intervalo aqui, porque a gente está com um probleminha na transmissão, né, na qualidade do vídeo, só para o vídeo retornar. Então, pessoal, não sai da live, continua aqui no vídeo, a gente vai só reajustar aqui a qualidade do nosso vídeo aqui e já retorna, só um minuto. É o tempo para água, toma na água, vai no banheiro, é o tempo que você vai e volta. Estamos de volta, pessoal. Já deu para sentir saudades, né? Mas o tema está muito bom. O tempo também está muito bom aqui conosco. Se Deus quiser, vai continuar dando certo. Verdade. Aqui, Isa tava falando, né, Gabriel? Sobre o testemunho pessoal dela. Você já conhece. Sim. Aí, pode ir. Isa tava falando, né? A gente tava num debate aqui de que
o impacto do ministério infantil depende da visão que a gente tem dele. Isa estava testemunhando que ela foi impactada por uma igreja que tinha visão, né? Por irmãos que tinham visão de reino sobre o ministério infantil. Pode continuar, Isa. Isso. E aí, o meu pai, ele deixava eu ir para a EBD. Então, eu aprendi muita coisa na EBD. E na palavra que eu ouvia, né, o amor de Cristo ardia no meu coração. Então, quando meu pai, ele me batia, você hoje não vai para a igreja, eu não deixava eu participar, o amor que eu sentia por Jesus aumentava mais ainda. Caramba. Sabe? E isso foi na infância, eu tinha 9 anos de idade. Olha isso. Sabe? Com 12 anos, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Certo? Então, eu não tive uma base familiar, né, de ir para a igreja, mas o Senhor, ele levantou um casal. Sim. Né? E a irmã Selma, sabe, Zé, Felipe, ela tinha 5 filhos, tem, né? 5 filhos. E aí, só que tem o seguinte, como o meu pai às vezes não deixava eu ir para a igreja, mas ele gostava muito do pastor Paulo, da irmã Selma. O pastor Paulo, ele fazia o culto no lar. Sim, culto doméstico, né? Culto Isso doméstico, é muito importante também, né? É ministério infantil. É ministério infantil, né? Papai, mãe conduzir pelo exemplo, né? Eu acredito, sabe, Zé, em relação ao ministério infantil, a Bíblia não fala em específico do ministério infantil. O ministério infantil, ele existe, ele foi criado porque a igreja entende e entendeu que as crianças precisam ser evangelizadas. Com certeza. Porque, como diz em Romanos, todos pecaram, sabe? Então, aí surge o ministério infantil. Verdade. Mas, assim, começa dentro de casa. Sim. E eu creio muito, sabe, para você que está nos ouvindo, de crianças, conheço também muitas crianças que passaram pelo que eu passei, de não ter uma mãe, de ter um pai que acompanhe aí para a igreja, mas aí Deus levanta, né, um casal, sabe? E isso impactou muito minha infância. Glória a Deus. Porque hoje, assim, eu tenho muitos filhos e muitas filhas, né? De acompanhar mesmo, os que já estão casando aí, sabe? E isso impactou muito a minha vida. Então, o pastor Paulo, ele ia lá, dizia, olha, vai ter um culto aqui, a família. O filho dele, mais velho, o André, ele tinha a minha idade. Ele completa ano um dia antes que eu. Que legal. E aí, quando o pastor Paulo ia dar algum conselho a ele também me chamava. Conselho no Casa à Luz, né? Usando a Bíblia. E aí eu aprendi muito, né? Então, eu creio muito num Deus que levanta mães e pais de oração. Sim, a igreja é chamada a isso, né? Sim. Deus é o primeiro interessado no ministério infantil, é Deus. É Deus, é o primeiro interessado. Então, quando a igreja entende a importância, e acho que passa muito por algo que você falou, Isa, que é um detalhe importantíssimo. Gente, criança também é pecador. Sim. A partir do momento que a gente começa a entender o que é a vida, o pecado ele passou para todos nós. A Bíblia fala disso. Então você entende que se você perde uma criança que não encontrou a Cristo, essa criança está indo também para o inferno. Sim. Porque o pecado está lá sobre ela. Sim. Então a igreja que tem a visão do ministério infantil só como um passatempo, você que às vezes vê o seu filho só se importa que ele vá para a igreja e nem se preocupa com o que está sendo ensinado para ele, está errado. Está errado, né? O ministério infantil precisa ser visto com a importância que tem de evangelismo, né? Encontrar Cristo através de fato, da propagação da fé, da propagação do evangelho, né? Então, assim, Isa, agora eu vou fazer uma pergunta mais voltada à sua visão de liderança, certo? A visão de liderança. Quais são as maiores dificuldades que você hoje trabalha, tanto com a liderança da igreja, no caso, pastor da sua igreja, pastores de igrejas, você visita igrejas, como também você lidera, né? Então, quais as maiores dificuldades que você, enquanto líder, encontra com seus liderados? E depois você diz qual a maior dificuldade que você encontra entre os líderes das igrejas, né? A visão que as igrejas têm hoje sobre o ministério infantil. Sim. Olha, não é puxando sardinha, né, para o meu pastor. Sim. Hoje, pastor Gerson. Hoje, lá a congregação de Mangabeirão, debaixo do sangue de Jesus, como o pastor Gerson, ele é um pastor assim que ele tem essa visão em relação ao departamento infantil,
sabe? Ele abraça, ele entende que a criança ela tem que ser criança e entende também que a criança ela precisa ser evangelizada, precisa ser pregada. É um pastor que apoia completamente o departamento infantil em todos os sentidos. Na questão de recursos, né? A questão de a gente tem algum projeto para evangelismo, ele apoia completamente, ele se dispõe completamente. Não somente ele, mas também a irmã Cláudia, sua esposa. Sim, uma bênção, irmã Cláudia. Sem contar também a coordenadora do setor GAD, as coordenadoras, que é a irmã Joianda a irmã Virgínia, né, que os amigos de Deus, a gente não faz nada sem contar com elas. E eu louvo a Deus, sabe, Zé, sabe, Felipe, na liderança em relação à coordenação infantil lá da nossa igreja. A gente não tem nenhum empecilho, nenhuma barreira, né? Isso é importante. E hoje a gente não tem essa dificuldade, né? E a igreja que tem essa visão, ela é fadada a crescer. Sim. Ela é fadada a crescer, porque a criança, ela vai entender o que é a fé e ela vai querer servir ao Senhor. Sim. E tem a congregação, você está ali, é uma igreja que está em crescimento. Porque não adianta você ter membros na sua igreja, esses membros eles vão passar. Então essa fé tem que ser levada de geração em geração, não é verdade? E, Isa, qual a dificuldade hoje para você encontrar gente vocacionada para o ministério infantil? A gente vai levantar alguns temas sobre isso, né? Os papéis, algumas questões sobre isso, mas quais as dificuldades que você encontra hoje? Eu tinha até comentado, sabe, Zé, no início, a questão das pessoas levarem o ministério infantil na brincadeira. Sim. Você já fez parte dos amigos de Deus, né? Sim. Talvez alguém veja ali a gente dançando, pulando, tá? Pensa que não é fácil, né? Há uma exigência, há uma cobrança. Primeiro que nós temos que ver como é aquele jovem, aquele adolescente, aquela pessoa dentro da igreja, sabe? Então, aquele ponto que eu citei, não, aquela menina não tá bem, ela tá ainda procurando assim um lugar para ficar, ela não tá passando, acho que talvez que se encaixar aí, como é que esta pessoa que não está bem, que está passando por um processo difícil, como é que ela vai ministrar sobre uma criança, sabe? Tanto é quando eu digo para os amigos, quando a gente tem algum convite ou vai para as ruas, se algum de vocês não estiver bem, não saiam de casa. Converse com Deus, porque a gente vai para uma guerra. Sim, é uma batalha espiritual. Sabe, é uma batalha espiritual muito grande. A gente já viu, as crianças estar lá orando dentro da igreja, se endemoniar. É mesmo, Isa. Crianças possessas. Sim, sabe, cair. A gente vai nas ruas, a gente sabe o quanto é difícil, não é Nas fácil. comunidades a gente via muito. Isso, então se a gente não tem uma preparação, olha, Zé, se você tem a responsabilidade, né, de ministrar sobre as crianças e que vidas vão ser salvas, vão ser curadas, vão ser libertas, sabe, vão ser transformadas. E você não se capacita, não se prepara, se né? prepara para isso, você não está sendo usado por Deus. Isso é muito sério. A própria Bíblia diz que a boca fala do que o coração tá cheio, né? Não tem como ministrar uma mensagem que você não acredita, como o Gabriel falou agora. Aí eu tô lá, na noite anterior, tava fazendo algo que não agradava a Deus, aí eu tô lá ministrando, colocando a mão na cabeça de uma criança. Sabe? Eu tenho, assim, a questão da imposição de mãos, sabe, Sim. Zé? É algo, assim, que eu tenho um cuidado muito grande, sabe? Porque eu vou estar ali, como é que está a minha vida diante de Deus, para que eu possa impor as minhas mãos sobre as crianças? Eu não posso fazer isso de qualquer maneira, entendeu? Então, vem ali uma pessoa que não tem, vê o ministério infantil como algo fácil, não. Olhe, se você for ver as pessoas que de fato têm chamada para o ministério infantil, que trabalham, que gostam, sabe o quanto é difícil, porque primeiro precisa de recursos.
E a igreja precisa ajudar nos recursos, porque falo financeiramente. Criança gasta, não tem jeito. Muito. Precisa fazer. Você vê, tem aquela X que vê uma caixa, um papelão, sabe? Vai atrás, mas tenta dar um jeito. Mas assim, a igreja precisa entender isso. Aí chega o dia de uma festa ou alguma coisa, tá lá tudo bonitinho, mas não sabe os bastidores. O que aconteceu, né? O que aconteceu, Foi pago, né? sabe? Aí pega uma pessoa, vem aqui ajudar. O Ministério Infantil não é só ajudar, é muito mais que isso, sabe? Você tem que haver de fato, ter a sua vida disposta mesmo, tem as dificuldades, sabe? Não é fácil. Então, eu não posso estar servindo ao Senhor no Ministério Infantil, que para mim é o ministério principal da igreja, Sim. sabe? E do Senhor, eu não posso fazer isso de qualquer maneira. Claro, e hoje, Isa, a gente vê algo tão sério, essa batalha espiritual ela é tão grande, e não é por acaso. A tia Jo, né, que é uma referência também no Ministério Infantil, ela fala, se você ganha uma criança para Jesus, você ganha uma vida inteira para Jesus. Sim. Você vai ganhar um adolescente, um jovem, adulto, um idoso para Jesus, desde a infância. Sim. Então, a gente... Tanto o inimigo sabe disso, né? Que perder uma criança é perder uma vida inteira para Cristo. Sim. E hoje a gente vê crianças que a gente não imagina, mas crianças com depressão. Sim. Crianças tirando as suas próprias vidas. Crianças, né? E assim, a gente vê que no mundo espiritual, as coisas do mal, hoje elas não brincam. Isso aqui é uma arma poderosa para fazer o mal na vida de crianças. A influência, né? Que o Deus desse século, como a Bíblia fala, né? Acerca do ministério infantil, hoje ele tem muitos apetrechos para isso. Sim. E a igreja muitas vezes fica parada, né? Por não investir, por você achar que não deve se preparar para o ministério infantil. Não é a criança que chega na sua sala da EBD, que você está servindo como professor, como professora, você não sabe o que ela passou em casa. A gente não tem. Acho que você já viu muita experiência disso, né, Isa? Você já viu muito. Às vezes você chegar para e visitar uma igreja e não sabe o que é que aquela criança já passou na sua casa, né? Então é algo que a gente tem que, de fato, ter em mente. Tanto ensinar os nossos liderados, como ter essa visão na liderança, né? Você já teve alguma experiência disso? Algum testemunho que chamou a tua atenção? Você diz, rapaz, eu me lembro daquele dia em que tinha uma criança que a gente estava pregando para ela e para você ver que a gente tem que estar preparado para... Tem algo que você queira contar, Isa, com a gente aí? Você lembra de algo? A gente foi para uma certa congregação, Zé. E aí, essa criança, desde o começo do culto, ela estava inquieta. Era uma menina. Estava inquieta. E eu tenho uma componente no grupo, ela trabalha com criança, e ela, assim, ela é bem discreta, ela é bem meiguinha, né? E é muito lindo a maneira que Deus usa ela, sabe? E aí eu estava observando que essa criança no culto, ela estava inquieta, enquanto a palavra estava sendo ministrada. Eu acho que nesse dia quem estava pregando ou foi Samuel ou foi Sara, eu não lembro. Mas estava observando. E aí, quando foi na hora da gente ministrar, né? Essa criança, ela estava assim, como querendo imitar línguas estranhas. Mas aí eu já tinha me ligado e essa componente, Vitória, ela já tinha se ligado e aí ela me chamou. E aí, quando ela impôs a mão sobre a menina, aí a menina foi. Aí ela olhou assim para mim e ali aquela coisa, né? Os meninos lá orando, né? Aí ela pegou bem calmamente, porque quando a gente tá no Espírito, relacionamento do Espírito Santo, né? Sabe? Vitória estava firme ali, e ali ela orou, ministrou no ouvido da criança, a criança, pá. Depois ela orou de novo, a criança se levantou, chorando, sabe? Fora outras experiências. Spurgeon ele disse uma frase que diz assim, é louvável nós ganharmos um ladrão e um bêbado, mas fazer com que um menino não se torne um ladrão e um bêbado é mais louvável ainda. Muito mais louvável, isso é muito forte. Sabe? E uma vez, eu não sei se vocês chegaram a ver na época,
Mas eu vi um vídeo de uma mulher e ela trabalhava com espiritismo, essas coisas. E ela fez uma live com outra pessoa que trabalhava com isso. E ela disse assim, que é muito fácil se infiltrar na igreja. Nossa. Demais. E é muito fácil. Mas como é que a gente pode fazer? E ela disse, nós começamos nas crianças. Olha só. Por quê? Aí ela disse algo importante. Você chegar lá na igreja e dizer, eu estou disponível a trabalhar, a servir ao Senhor, e eu gosto muito de EBD, de criança. E ela dizendo, com certeza você é chamado. Eles não perdem tempo, não. Chama você para trabalhar. Ela dizendo, né? Uhum. E ali, como você sabe que eu tenho conhecimento na Bíblia, só que aí eu entrei na EBD, fui professora das crianças da EBD, Ensinando só coisa que errada. daí eu ensinei o Desvirtuando, correto, né? porque o que tá nessa Bíblia deles tá tudo errado. Meu Deus. Foi. Desvirtuando, né? O exatamente. ensino, a verdade. Vocês entendem a gravidade Uhum. disso? Porque se a igreja do Senhor, sabe, a liderança também precisa ficar atento naquele que quer. Eu quero servir. Como é aquela pessoa? Da onde veio? Como é que ela tá? Faz tempo que Formar tá o na líder, igreja? né? Formar o Formar o líder que vai líder. trabalhar com criança, né? Aí não porque eu quero, não porque eu acho tão interessante, não porque... Mas como é que é a vida daquela pessoa? É assim de qualquer jeito? Como é que ela tá na igreja? Sim. Aí veio, às vezes, de outra igreja. Não, eu já trabalhei com criança, nem conhece a pessoa. Sim. Aí o inimigo vai usando aquela pessoa, a pessoa vai se filtrando. Um dia, Zé, eu viajei com meu esposo, com meu filho, e aí era 4 horas da manhã. Eu tive um sonho. E nesse sonho era eu descendo ali a rua de casa. Quando eu descia a rua de casa, eu via... sabe aqueles cachorros husky siberiano que parece com lobo? Sim. Uhum. Sendo que, quando eu ia descendo, eu gosto muito, né, de cachorro, e eu acho eles muito bonito. E aí, quando eu ia descendo a rua, Felipe, aí eu disse, um cachorro desse aqui não é normal, né? Quem vê um cachorro desse, ou pega, ou caramba, um Sim. cachorro desse. E aí eu olhei assim, eu disse, nossa, um cachorro desse aqui, como é que pode? E eu fui me aproximando para acariciar o cachorro. Só que quando eu me aproximei, que eu ia me acariciando, eu percebi que não era um cachorro, era um lobo. Aí eu olhava assim para ele, aí eu dizia, não é um cachorro, é um lobo. O que é que um lobo tá fazendo aqui? E de repente aquele lobo olhava para mim e dizia assim, eu vou destruir a mente das crianças. Meu Deus. E aí eu dizia o quê? E quando eu dizia o quê, ele avançava em cima de mim. E eu gritava, Jesus, acordei, né? Meu esposo, o que aconteceu? E aí eu fui orar e eu disse, Senhor, eu não aceito, Senhor, o que é isso? Senhor, o que é que está acontecendo? E a gente sabe que lobo, você, no sonho entendi, cachorro, né? Você nem imagina. Sim. Quando eu cheguei perto do lobo, o lobo ele não vem assim, ele chega de mansinho, sabe? Se infiltra, né? Se infiltra. Se infiltra. Sabe? E o Senhor ali falou comigo, ó, tem que orar, tem que haver uma capacitação, tem que preparar. Há uma guerra. Mas eu estou levantando pessoas capacitadas Glória a para o meu Deus. chamado. E ali o Senhor me disse, aonde você passar, conte, né? Isso faz uns 2 anos atrás, de oportunidade eu falava, sabe? E houve 2 congregações que me relatou de componentes que estavam trabalhando, de pessoas que estavam trabalhando no Ministério Infantil, que viviam uma vida de mentira e foi descoberto, Olha isso. sabe? Então, a liderança, ela precisa ficar atenta. Verdade. E aí, Sabe? Isa, vou traçar um tema, já que a gente já está em temas aqui pesados e importantes, né? Uma coisa que a gente vê, e aí no meio das denominações, de maneira geral, eu quero, vamos lá, falando sobre a figura masculina. Você está na igreja, e aí você diz, rapaz, eu tenho trejeitos, porque hoje em dia a gente vive, assim, uma realidade um pouco complicada no sentido de que, né? O homossexualismo. Sim.
tanto a igreja não sabendo lidar com isso, como também muitas vezes a distorção da visão de tudo isso, né? E muitas vezes dentro das igrejas, no nosso setor, eu tenho esse pecado, essa tentação, eu carrego comigo, e aí eu vou desenvolver um trabalho no Ministério Infantil, porque é o que eu acho mais perto de eu fazer, é algo que eu me desenvolvo melhor com crianças. E isso tem gerado um impacto no Ministério Infantil, de maneira geral, negativo. Sim. Tanto pela ausência da figura masculina no Ministério Infantil, e aí você pode falar melhor do que eu sobre isso, como também por uma visão distorcida sobre a masculinidade em decorrência disso. Como que você tem enfrentado esse tipo de problema, Isa, ao longo desses mais de 15 anos aí no Ministério Infantil? É difícil, sabe, Zé? Não é fácil. Debaixo do sangue de Jesus, eu falo até para os meninos. Quando surgiu o Grupo Amigos de Deus, a gente, como já falei aqui, surgiu da IBF, né? Sim. Como é que foi que surgiu? Eu vou chegar nesse ponto. Certo. Houve a IBF, a tia Cátia, que está com o Senhor, é minha referência, sabe? Do Ministério Infantil, a tia Cátia. E aí, como foi que surgiu? A gente era responsável pelo louvor, né? Eu era uma das tias de sala, mas também estava no louvor. E aí, antes dos alunos irem, a gente fazia um momento de louvor com eles e também as peças. E aí a gente fez uma peça, e nessa EBF, em específico, havia muitas crianças não evangélicas. E aí, quando a gente estava fazendo a peça, né, e era uma peça, assim, evangelística, na verdade, a gente nem tinha, assim, de verdade, sinceramente, assim, da questão de evangelizar, fazendo a peça falando de Jesus, né? Só que, quando eu vi que o decorrer, assim, da peça, tinha algumas crianças que estavam, assim, emocionadas. E eu despertei, né? Eu disse, vou fazer o convite. E aí, fiz o convite, e muitas crianças aceitaram a Jesus. Aí eu fiquei impactada. E aí eu vi que tinha nas igrejas, grupo de evangelismo normal, mas não tinha departamento infantil, eu nunca tinha ouvido falar. Tanto é que os Amigos de Deus é um dos primeiros grupos de evangelismo infantis. E aí eu cheguei para a tia Cátia e disse, tia Cátia, aqui tem algum grupo de evangelismo? Eu falei, não, minha filha. Eu disse, vamos fazer. Aí ela fez, bora. Porque tia Cátia era assim, fosse pro reino, bora. Então organizou. E aí a gente começou. Ia para as ruas, ia em comunidade, nas igrejas também. Aí se fazia uma peça. E aí a gente foi sempre todinho. Aí até quando chegou Aí o pastor Moisés, o Senhor despertou o pastor Moisés. Institucionalizou, né? Foi, disse, vamos dar um nome pro grupo. Porque Deus vai levar esse grupo para muitos lugares. E aí ele colocou o nome Amigos de Deus. Nesse grupo tinha meninos e meninas, né? Hoje, sabe, Zé, eu vejo que há uma dificuldade muito grande em relação, mas há também uma barreira, um preconceito em relação aos meninos no Ministério Infantil. Eu digo que existe nas congregações o Expressão Kids. A gente não é uma Expressão Kids. A gente é um grupo de evangelismo. Porque o Expressão Kids, ele faz mais a questão do louvor, né? A gente também canta, mas a gente usa o louvor mais a questão do canal, para ver aquela quebra, né? Com a criança, né? E eu sempre digo a tia Lúcia, né? Que é a coordenadora geral do evangelismo infantil. Tia Lúcia, a gente não é um grupo de Expressão Kids, mas a gente também canta ali com as crianças. Sim. E tanto é quando a gente vai fazer a coreografia com eles, a gente faz o mínimo possível, porque ali tem meninos. E a gente também, os Expressão Kids, e a irmã Vera, ela tem um cuidado muito grande com isso, sabe? Justamente por esse cuidado de meninos que têm uns trejeitos, né? Então, assim, é algo que é difícil de lidar, mas eu vou dizer para você como é que eu lido com essa situação. Hoje, no grupo de Bastante de Jesus, a gente não tem nenhum componente que tenha os trejeitos, né? Certo. Eu até lida com essa concupiscência, né? Essa concupiscência, que é uma concupiscência, que precisa ser tratado, né? Verdade. E eu falo para eles, vocês são machos, vocês têm que... Por quê?
Eu sempre falo isso para eles, vocês tenham cuidado, tá? E eles, graças a Deus, sabe? Até brincam com isso, né? Com a forma que eu falo. Mas, uma vez, a gente recebeu um convite e a irmã disse assim, Irmã Isa, aí a senhora só veio com as meninas. Aí eu disse, mas por que, irmã? Não, porque é estranho, né, os meninos. Como assim estranho? Ela fez, é estranho. Eu disse, no conjunto de vocês, é só meninas que tem? Não, tem meninos também. Aí eu disse, no da gente também. Se a senhora quiser que a gente vá, vá o grupo todo, meninos e meninas. Uhum. Mas não se preocupe não, que os meninos aqui é crente. É crente e é homem, viu? Aí ela, não, minha filha, então venha. E foi. Olha isso. Por quê? Os meninos precisam ver. Gente, Tem um exemplo, né? eu acho tão lindo o homem, os meninos participando do Ministério Infantil, Muito. porque além de ajudarem no serviço braçal, que o menino observa isso, Verdade. sabe? Está ali, eu tenho Samuel que está nos Já esteve Amigos de aqui Deus. conosco já. Sim. Samuel. Samuel está nos Amigos de Deus desde o começo. Samuel casou. Grace, sua esposa também, ela é dos Amigos de Deus. Samuel hoje ministra nos Amigos de Deus. Hoje é pai, sabe? E tá aí, e tantos outros, sabe? A gente tem também o Felipe, só que Felipe hoje ele atua na mídia, na questão dos evangelismos, sabe? E é esse um ponto que eu vou entrar. Não é o caso de Felipe, tá, Felipe? Sim. O que é que eu faço? Porque a gente sabe que tem jovens que têm o trejeito, né? E às vezes chega assim pra gente, eu queria tanto participar. E aí a gente vai orar, como já teve caso, Senhor, o que é que eu faço? Porque não é fácil. E às vezes há uma cobrança, alguém cobra mais isso, e às vezes não entende que o cuidado que a gente tem que ter. Sim. Isso é tão difícil, sabe? Verdade. E aí, o que é que eu faço? Estratégias muitas vezes que Deus me dá. Uma coisa é você estar ali dançando, tal. E outra coisa, você pode trabalhar no Ministério Infantil, mas pode trabalhar em outras áreas, Uhum. certo? Então, hoje eu tem lá o grupo dos amigos. Tem menino que disse assim, Mãe Isa, pra você ver, eu nunca chamei ninguém, vamos participar dos Amigos de Deus? Todos chegaram e eu apresentei ao Senhor. Eu converso também com o grupo, eu procuro saber, eu também, vamos primeiro para os evangelismos? Sim. Aí eu vou ver o comportamento daquela pessoa, quem é, procuro saber do conjunto. Quando eu conheço também, vou observar, você vai ficar em observação, eu não deixo entrar. E às vezes eu sou já apanhei muito por causa disso, sabe? E antigamente eu era mais dura, mas é muito difícil, sabe? Zé. E aí o que é que eu faço? No grupo Amigos de Deus, tem alguns que fazem parte da oração dos Amigos de Deus. Eu nem interfiro. A coreografia eu passo para 2 componentes. Grace e Rebeca, os hinos são esses, façam assim, não me metam. A oração, sabe? Que é Rebeca, Calil, Lucas, Nari, que a gente tem uma oração mensal todo mês, Bom. certo? A gente se prepara e aí eles tomam a frente da oração. Então, há tudo isso no grupo que eles ficam lá, porque cada um tem a sua responsabilidade. Sim. No grupo há colunas. Então, o que é que eu faço? E tem também a mídia também dos Amigos de Deus. Então, o que é que eu faço? Eu pego aquele componente que eu vejo que está ali buscando ao Senhor, que está com a vida bem com Deus, mas tem assim o trejeito. E aquilo que Felipe falou, a criança é o que vê. A criança é o que vê, exatamente. E Ela a gente- imita, né? E a gente tem que ter cuidado. A gente que é líder, Verdade. sabe? Aí o que Tem é um que olhar eu faço? diferenciado, né? Isso. Aí eu observo. Fulano, tô precisando da tua ajuda aqui nessa área. Mas aí eu não tô impedindo daquela pessoa servir ao Senhor e Também crescer. trabalhar. Senhor, sim. Porque o Ministério Infantil não é só ali. Não é só estar ali, tem Não. lugar para todo mundo. Sim. Né? Pro evangelismo, vamos lá evangelizar, sabe? E ali vai, sabe? Então, a gente não pode também excluir essas pessoas que eu falo que
se reconciliou com Deus, está Sim, firme, sim, que sabe? luta contra esse pecado, Sim. né? Você luta contra outro pecado, essa pessoa luta contra esse, Sim. e ela não pode ser excluída do serviço a Deus, né? Por Verdade. causa disso. Ela tem que ser incluída. E isso aí, os líderes que estiverem assistindo esse podcast, cara, como é que eu vou lidar com isso na minha igreja? Tá aqui uma dica valiosíssima, né, Isa? De como lidar com Verdade. isso. Sabe? Lá na igreja tem o culto infantil, que a coordenadora é Tessie Virgínia. Eles fazem um trabalho assim excelente, né? Tem as tias de salinha, tem uma dos recursos, tem os professores também. A gente tem componente, o Calil, Sim. o Gabriel Dias, hoje ele não participa mais, mas assim, meninos que saíram ali dos amigos de Deus e hoje eles ensinam no culto infantil, Sim, hoje eles muito bom, né? ministram no culto infantil. Coisa boa. Tenho vergonha. A gente tem componente que chega assim, irmã Isa, eu sou muito tímida, eu sou muito duro para o louvor, mas eu quero servir os amigos de Deus. E ali a gente sabe a vida, então com a gente há 5 anos, 4 anos, servindo ao Senhor, e é uma bênção. Meninos que havia uma trava e hoje destravaram. Eu vejo, por incrível que pareça, muitas vezes as crianças, tanto menino ou menino, às vezes o tio, ele chama mais atenção, ele consegue pegar ali de uma criança do que a tia. Além de ser um desafio eu falo para os meninos, porque muita gente enxerga isso, que o ministério infantil é só para meninas, para mulheres, e não é. Ministério infantil é para todos. Sim. Pra igreja, né? Para a igreja, exatamente. E a figura masculina, sabe, de estar ali na frente de um menino. Eu vejo o Samuel, o Calil, que quando tá lá ministrando, eu fico imaginando assim, uma criança olhando e disse, eu quero ser igual a... Tem como referencial, sabe, né? Tem como referencial, sabe? E a igreja, no ministério infantil, precisa ter a figura masculina, Verdade. paterna também, Pois sabe? é isso que eu penso. o papel do homem. Só dando um Muitas- intervalo, Gabriel, rapidinho pra gente mandar um alô pro pessoal também que tá aí comentando ao vivo, Isa. A irmã Eliana aqui da nossa igreja, irmã Silene, Maria de Fátima, pessoal, minha irmã Lisiane, pessoal comentando aqui, já tem várias perguntas, a gente vai deixar mais pro final, pessoal, então pode deixar suas perguntas aí, que a gente tá acompanhando no chat, e ao final do podcast, quando o Isa terminar aí suas explanações, a gente vai estar falando um pouco sobre essas perguntas também. E aí eu quero mandar um alô especial aí pra dona Maria de Fátima, que tá acompanhando o podcast aí, a avó de Raquel, a minha noiva, a avó dela, Sim. ela pediu o link aí do podcast pra estar assistindo, um abraço aí pra dona Interessante. Fátima, né? Pô, pessoal, tem uma pergunta aqui, Isa, né, traçando esse tema também, que é da irmã Lisiana, ela falou assim, gostaria de saber se ela acha importante pessoas de Ministério Infantil buscar formação e orientação na área da psicologia. Né? Como é que funciona a pedagogia, a psicologia, a importância dessa capacitação, assim, para além só da questão eclesiástica, né? A capacitação é, de fato, secular, não vou usar esse termo, mas científica, né? Para o Ministério Infantil. Como é que você vê essa E aí, Isa, essa deixa eu relação? só acrescentar um pouco, colocar um pouco mais de tempero na pergunta, sobre questões bem atuais hoje em dia, por exemplo, como alguns transtornos que a gente vê que algumas crianças estão Verdade. enfrentando hoje em dia, como o transtorno do espectro autista, é algo novo que está sendo Sim. desenvolvido, até o estudo científico ainda está iniciando nessas questões, e como a igreja pode lidar com essas questões dentro do evangelismo infantil, dentro do cuidado da igreja para com as crianças. Sim. Irmã Lisiane, né? Lisiane. Lisiane. Paz do Senhor, minha querida. Amém. Muito importante a pergunta que ela fez. Que maravilhoso seria, sabe, Zé, e Felipe, se na nossa igreja, em todas as igrejas, pelo menos tivesse uma profissional. Nos dias de hoje, nunca se viu uma geração de crianças com esse problema psicológico. E isso devido justamente ao que Zé falou, celular, telas, Uhum. sabe? Eu ouvi um testemunho, irmã Lisiane, uma vez, um testemunho não, um comentário de irmã falando que uma tia chegou para ela, que é líder, não é da nossa igreja, e disse assim, irmã, tem alguma folha de pintura
porque eu estou com uma criança que não está bem assim da cabeça, está passando por uma situação difícil, tem alguma folha de pintura para ela ficar ali só passando o tempo, sabe? Pintando lá. E ali, aquela irmã, quando ouviu isso, ela ficou assim, meu Deus do céu, como é que pode? Porque assim, se uma criança que está passando por isso vai para a igreja, vai ali para o culto infantil, na salinha, o culto infantil, pais, pelo amor de Deus, tire isso da cabeça e dizer que essa linha, sabe, é culto infantil. Lá na nossa igreja, eu vou falar para nossa igreja, né? Antes a gente tinha o culto de 5 às 7 e de 7 às 5. Aí de 5 às 7 era o culto que tinha as crianças, né? Tinha as crianças. E como eu era dirigente da mocidade, eu ficava numa situação bem difícil, porque eu tinha que acabar ficando para os 2 cultos. Por quê? Primeiro culto, eu tinha que ir com as crianças. Segundo culto. Só que era cansativo para mim. Mas era cansativo, mas eu não poderia deixar. Sim, Meu filho tinha também que cultuar. Ele tinha que participar dos cultos. Sabe? Hoje, graças a Deus, está só um culto. Né? Então, eu fico tranquila, deixo o meu filho lá no culto infantil, porque eu sei que ele vai estar sendo ministrado, né? Pela palavra. É verdade. Sabe? Então, se toda a igreja tivesse, eu acho isso muito importante, a liderança que nos escuta nesta noite, e você também, ó, que tem esse curso, que tem essa formação, sabe? Se você puder ajudar, servir ao Senhor no ministério infantil, você que nos escuta, faça isso. Porque muitas crianças, sabe, Zé, se a gente unir esse trabalho que é feito com a palavra de Deus. Perfeito. E hoje, Isa, a igreja também tem que estar preparada para lidar com crianças com espectro autista. Sim. Crianças com síndrome de Down, crianças com inúmeros, né, também, que, assim, são crianças que precisam ser alcançadas, e eu já vi estudos sobre isso. Às vezes eu gosto de ler uns artigos um pouco aleatórios, fora da minha área de estudo, mas que o impacto, de fato, da religiosidade, da espiritualidade, né, na melhora de alguns transtornos comportamentais, né, de algumas coisas nesse sentido. E outra, Deus se importa com a alma dessas crianças também, não é verdade? Sim. Né? Então é algo que é muito interessante, né? Tem uma criança lá na igreja. José, né? Isso, José. Eu lembro dele. A tia dele disse, quando era de outra igreja, não daqui, era de outro estado. Lá, José, ele era assim, excluído completamente, sabe? Completamente, não davam oportunidade a ele. Ele tem espectro autista. Isso. Não dava oportunidade a ele, nada. E aí, quando eles se mudaram para cá, para Paraíba, e vieram aqui, e ela tinha, assim, muito medo de como José ia se portar, como iam acolher ele, né? E aqui, como eu te falei, aqui no culto infantil, né, tem as tias capacitadas, tem pessoas de formação, né, e tem, antes de qualquer coisa, tem muito amor, né, e José, ele, culto das crianças, ele cantava, sabe, ele, quando o coral ele vai cantar, ele fica regendo junto com o maestro, ele gosta disso, de reger, quando a banda eletrônica também, ele ficava regendo, e é uma bênção. Sabe, Deus, ele usa os autistas. Mês passado, eu ministrei numa congregação e tinha uma criança autista. E eu estava ali ministrando e aquela criança estava entendendo. Grau 3, perguntei para a mãe dele. Olha só. Sim, e ela estava entendendo. E aí, quando a gente chamou lá para frente, estava ele e o irmão dele. E a gente ministrando, orando, ele chorando, sentindo a presença de Deus, dando glória a Deus, sabe? E ele ali abraçou o irmão dele. Quando ele abraçou o irmão dele, Jesus batizou com o Espírito Santo o irmão dele. Meu Deus, que bênção. Sabe? Eu tenho até a foto no Instagram. Então, assim, Deus, ele ama os autistas, ele ama as crianças em geral. Sim, Deus Você vê o impacto social do evangelismo, né? Isa falou aí, por exemplo, de questões de comunidades, né? Que o evangelismo consegue alcançar essas crianças menos abastadas financeiramente por questões sociais.
O evangelismo infantil consegue chegar naquelas pessoas que têm algum transtorno, seja questão comportamental, questão de saúde. Também o evangelismo infantil, Isa, ele alcança também os próprios crentes, né? Que a gente tem aquela máxima de que filho de crente não é crente. Sim. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre como funciona o evangelismo para com os filhos de crente, essa confissão da fé dentro da própria igreja, porque a gente vê o evangelismo infantil, o próprio grupo, como algo muito externo, né? E a gente, como igreja, a gente acaba esquecendo também de evangelizar os nossos próprios Sim. crentes, os nossos próprios membros, nossos próprios filhos, né? Verdade. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Tenho um filho, né, o Anthony, vai fazer 7 anos agora em dezembro, e eu sempre estou falando de Jesus para ele, sabe? E eu vou até compartilhar com vocês, eu tenho orado para Deus marcar um encontro com o Anthony, porque por mais que a criança nasça num berço evangélico, né, que tem um pai, mas a criança ela precisa também ter experiência. Encontro com Cristo, sabe? são situações distintas, Isso, né? sabe? E nós os amigos de Deus, a gente faz o convite para quem, sabe? Uma certa vez a gente foi para uma determinada igreja, e aí foi um dos convites mais difíceis, porque quem pregou nesse dia foi Sara. E aí... Tá acompanhando a gente aí, Sara. Um abraço para ela. Já mandou um alô aqui para você. E o pastor deu 15 minutos pra gente, pra mensagem. E pra tudo, né? Os amigos de Deus canta e depois prega. E aí a gente tinha 3 louvores, eu disse, a gente vai cantar só um, porque a prioridade é a palavra. E aí eu lembro que o Juninho falou, amor, cante mais outro. Eu disse, mas não dá, não sei o quê. Mas as crianças estavam esperando a gente, né? E aí Sara pegou, disse, não, mãe, vai dar certo. E a gente tava assim, eu tava assim um pouco irritada, sabe, com o pastor, né? Sara tava muito nervosa porque a gente sentia aquele peso. E aí, eu lembro que os componentes estavam assim, bem apreensivos, irritados. Eu disse, vamos fazer a nossa parte. O que é que a gente veio fazer aqui? A gente vai adorar, entregar tudo que Jesus mandou para essas crianças. Era um ginásio, era muitas crianças. E aí, eu comecei a cantar e eu disse, cantem como vocês nunca cantaram, com alegria. E nesse dia no louvor, eu ministrei, Zé. Sabe, os componentes com alegria. Passei para Sara e Sara começou a pregar. Aí o pastor, ele olhava pro relógio e olhava para mim. E Sara pregando. Aí eu lembro que tinha eu não sei se era diácono ou presbítero, tava no púlpito, ele olhou assim para mim. Aí fez assim, vai dar certo. Porque eles entenderam, a igreja estava entendendo quanto estava sendo difícil para a gente, sabe? E ali a gente orando, e Sara olhava assim para mim, eu continue, Deus te manda Sara na palavra. E eu lembro que o pastor olhou para mim, botou a mão assim no pulso, mostrando o relógio. Aí eu olhei assim, tenha calma, pastor. Aí Sara começou a pregar, de repente, sabe, dá aquele pipoco na igreja? Quando ela tá falando a parte da crucificação, tá aí aquele estrondo e Jesus começa a encher a igreja, aquela coisa, o semblante do homem começa a mudar, né? E ele fica assim aperreado. Aí Sara, na hora de fazer o convite, Sara pega e passa para mim. Eita, Jesus. Aí eu vou fazer o convite. Fiz o convite, veio algumas crianças para Jesus. O Senhor ministrou o meu coração, que tinha filho de crente que precisava se reconciliar com Jesus. Aí quando eu comecei a chamar, o pastor me interrompe. Aí disse assim, irmã Isa, né, ceia passada eu fiz esse convite e veio um bocado. Nem precisa fazer. Aí quando eu ia dizer, tá certo, o Espírito Santo disse assim, faça porque tem. Aí eu viro para ele e disse, o Espírito Santo me falou que tem. Quando eu disse que tem, vem 5, Zé, chorando. Aí de repente começa a vir. Foi uma coisa tão extraordinária que ele ficou assim parado. Aí o ministério começou a glorificar e as crianças vindo. Filho de crente, filho de dirigente, chorando. Aí eu disse, pastor, me dê só mais 5 minutos. Aí ele não ia impedir não, porque tava aquela graça. Aí quando nesses 5 minutos se tornou 10, 15, aí Jesus começou a batizar. Batizar. Eles confessaram a Jesus, sabe? E houve um caso, só para fechar essa parte, e uma vez que a gente
a gente foi em outra congregação, e aí nós fizemos uma peça, e na peça a gente fez o convite. Quando eu fiz o convite, as crianças aceitando a Jesus, e uma criança que era filho, tinha a dirigente do conjunto, filho da dirigente do conjunto, 10 anos de idade ele tinha. E aí ele chorando, e dizendo, eu quero Jesus, e o amiguinho dele do lado, e fez, tu já é crente, e ele chorando. E a mãe do lado, de cabeça baixa, assim, né? Sem entender. E o menino chorando, eu quero Jesus, eu chamei ele. Disse, meu filho, por que é que você quer entregar sua vida para Jesus? Aí ele disse, porque eu quero ser um crente de verdade. Amém. Eu quero ser um crente para morar no céu. E eu não quero mais ser essa criança que fila na escola, que chama palavrão, sabe? E aí, O poder esse da palavra, menino né? teve coragem que muitos adultos não É têm. verdade. Ele era filho da dirigente, estava ali no conjunto. Só que ele viu que se ele continuasse daquela maneira, Não ia mudar em nada. ele não ia mudar em nada, ele não ia, sabe? Ele não ia subir, sabe? E ele reconheceu isso. Então, é preciso que a gente ministre a palavra do Senhor sobre os nossos filhos, sabe? E vai ter um dia que o nosso filho vai chegar assim, eu quero Jesus, Sim. sabe? Por mais que ele venha para a IBD, mas chegar um dia que de fato ele vai ter um encontro com Deus. E ele dizer, eu quero Jesus, porque eu sei o que ele fez para minha vida. Sim. Só para segunda-feira, meu Deus, segunda-feira. Eu tinha viajado para Paulo Afonso, né, e foi, assim, dias, foi maravilhoso, né, o que eu vi naquele lugar. E aí o Anthony não pôde ir, porque ele enjoa muito, né, e enjoa muito durante a viagem, quando eu cheguei. E ali, no domingo, isso mesmo, eu estava um pouco enferma, né, e os primos estavam lá, o pessoal estava lá e tal. E aí estava lá Antônio brincando, e aí ele falou algo que não foi correto. E aí na hora eu não repreendi ele. Tal. Quando a gente foi dormir, eu disse, filho, a gente precisa conversar com ele. E aí eu falei para ele que era errado, comecei a falar de novo. Eu falo quase todas as noites, Felipe, do sacrifício de Jesus na cruz e por que ele fez isso. Eu falei sobre o pecado, o plano da salvação, tudo. E eu disse assim, filho, eu não quero ir ao céu junto com seu pai. Eu não quero que você fique. Caramba. Eu não quero ver Jesus, eu não quero que você fique. E ele chorava e ele dizia assim, mamãe, eu não quero ficar, mamãe. Por favor, mamãe, eu não quero ficar. Jesus, não me deixe, sabe? E ele ali dobrou os joelhos, pediu perdão ao Senhor. E a gente precisa constranger mesmo as nossas crianças, precisa inculcar na cabeça das nossas crianças quando elas erram, porque às vezes a gente tem a ideia de dizer, criança não entende, são apenas crianças, não, De forma alguma. sabe? De forma alguma, isso é verdade. E tem uma informação bonita. Levi tá assistindo aqui, acabou de mandar uma mensagem aqui também. Beijo, Um alô filho. especial aí pra Assistindo aqui, mamãe. uma bênção para a glória de Deus. Assim, e a gente vê, né, como a gente tratou, já caminhando para um encerramento do episódio, né, mas que nós, quando pais, tem que olhar e dizer assim, será que o meu filho, ele teve um encontro com Cristo? Verdade. A gente não pode se confiar só no fato de estar trazendo ele para a igreja, né? Será que ele dá frutos de alguém que se apaixonou por Jesus, que de fato conheceu Jesus, né? Então é uma preocupação que a gente tem que ter. E assim, eu queria saber, Isa, se você tem uma mensagem final, assim, Zé, eu quero deixar essa mensagem final aqui para aqueles que ouviram esse podcast, tanto líderes, quanto pais, quanto de fato aqueles que são tios e tias do Ministério Infantil. Eu quero deixar essa mensagem aqui. Considerando esse ciclo da fé que a gente tratou nessa noite aqui, né? E a responsabilidade que cada um de nós temos com as próximas gerações. Qual a sua mensagem que você deixaria? Qual a mensagem de tia Isa? Você quer que eles assistam esse podcast e inculquem, né? O termo que você usou, inculquem essa mensagem no seu coração e na sua mente. Há uma diferença, sabe, papai, mamãe, você do Ministério Infantil, entre herança e legado. Herança é quando eu deixo algo para alguém. E legado é quando eu marco a vida de alguém, sabe?
Alguém um dia marcou a minha vida no Ministério Infantil, que foi a tia Cate. Sabe? Ela deixou um legado. Para olhar aqui. Então, há uma diferença entre herança e legado. Vou repetindo. Herança é quando eu deixo algo para alguém. E legado é quando eu marco a vida de alguém em específico. Eu tenho uma marca, né? Alguém deixou um dia um legado para mim, certo? Mas o meu chamado do Ministério Infantil não começou um dia desse. Começou ainda quando eu era criança. Quando o meu pai, ele não me deixou ir para uma festividade do Lírio dos Vales, né? E aí eu fui para o quintal da minha casa e disse assim: Jesus, tu não me amas. E quando eu disse que Jesus não me amava, aí eu disse mais ainda: se o Senhor me amasse, o Senhor não permitia que eu passasse por coisas de adulto. E aí eu dobrei os meus joelhos, caí naquele quintal de joelhos, e eu ouvi a voz de meu Deus como voz de um trovão, que dizia assim: eu sou o teu pai e sou o teu amigo. Vai passar anos e tu irás ficar à frente de pequenos. Eu não entendi, confesso os irmãos. Hoje eu entendo. Sabe? Então, Glória a Deus. Nesse meu caminho, alguém chegou para mim, falou de Jesus, colocou a semente, eu cresci. E quando eu cheguei no Ministério Infantil, alguém chegou para mim, usada por Deus, que foi tia Cate. É vocês que Deus quer. Sabe? E ficou marcado no meu coração. Então, você pai, você mãe, quando Moisés, ele chamou o povo e disse assim: a responsabilidade é de vocês, inculque na mente dos seus filhos, sabe? O povo de Israel esqueceu de viver, esqueceu de compartilhar tudo que eles haviam experimentado. Quando eles viram o mar se abrir, o maná cair do céu, quando eles viram sair água da rocha, eles esqueceram de compartilhar isso com seus filhos, de contar as maravilhas do Senhor. Salmo 145 diz: e essa geração contará a outra geração os teus feitos. Nós precisamos contar aos nossos filhos quem é o nosso Deus, o que ele faz, sabe? E nessa consequência de não compartilhar com seus filhos, Juízes 2:7, vai surgir uma geração que não conheceu ao Senhor. E você, pai, você, mãe, você, tia, tio do Ministério Infantil, você, líder, nós podemos fazer a diferença neste mundo. O Senhor nos chamou para o Ministério Infantil, sabe? E é isso que Ele quer de nós. Sabe, quando alguns chegaram para levar as crianças, um grupo específico para levar as crianças para Jesus, nós somos esse grupo. Temos que levar as crianças para que o Senhor venha abençoar. E ele disse: vinde a mim, deixai que eles venham, porque dos tais é o reino dos céus. E eu e você fomos chamados para isso. Não desista. Abra os teus olhos para o ministério infantil. O Senhor te chamou para algo excelente e Ele quer você lá. Nós muitas vezes reclamamos dos políticos de hoje, políticos corruptos, não é verdade? Mas os políticos, eles também foram crianças, eles tiveram caráter moldados. E eu e você, nós temos a oportunidade de ter essas crianças nas nossas mãos e temos o privilégio de moldar o caráter dele com o caráter de Cristo. E são essas crianças de hoje que vão ser os políticos honestos, os advogados honestos, os homens de Deus do futuro, e vão passar por nossas mãos. Você vai ficar de fora disso? Fique não. Obedeça ao chamado do Senhor. O Senhor conta com você, o Senhor conta conosco. Amém? Que mensagem poderosa, viu? Que mensagem poderosa. Não poderia finalizar de uma maneira melhor, Isa, trazendo esse chamado à conscientização de cada um de nós, né? Que fazemos parte dessa igreja, desse ministério. Porque a igreja é uma responsabilidade que é feita pela mão de todos. Verdade. Então, cada um de nós somos os responsáveis pela nossa geração e pela nossa futura geração. Sim.
Então, o que temos feito para fazer algo de diferente, né? Com certeza. Deus nos chamou para o ministério infantil. É um chamado para a igreja. A igreja toda ela está envolvida nesse chamado. Espero que nessa noite de hoje a gente possa ter entendido a importância do ministério infantil, né? No ciclo da fé e como ele impacta gerações. Que Deus tenha falado ao seu coração. A gente agradece a você, telespectador que está aqui, que ouviu e que vai continuar ouvindo. Nós estamos na Spotify, no YouTube, no Instagram tem também, ADJCU, você pode colocar lá no Instagram, tem lá. Compartilha esse vídeo, vai sair recortes aqui desse episódio de hoje. Se esse episódio marcou o seu coração, você compartilha. Se eu conheço alguém que trabalha com o Ministério Infantil, eu conheço uma líder do Ministério Infantil, manda para ela esse vídeo, assiste esse podcast, que Deus vai ser canal através da vida de Isa para a vida dela. Deus vai te utilizar, como tem se utilizado aqui da vida de Isa, para você que assistiu, para você que vai assistir. Então, a gente agradece, né, Felipe? A gente agradece aí por você que esteve com a gente hoje. E que Deus abençoe, que Deus te abençoe, Isa. Obrigado. Amém, e a gente quer trazer você aqui para nossa congregação. Nós vamos estar trazendo você, Amém. vamos combinar, para estar sendo canal de Deus para as crianças aqui da nossa igreja também. Amém. Em nome de Jesus. Muito Então, obrigado, pessoal, Isa, por ter aceitado o nosso convite, né? Você está aqui conosco. Amém. Foi um episódio que me surpreendeu bastante, Gabriel. A gente compartilhava antes, né? Um tema que a gente precisa se aprofundar mais. Então, eu particularmente fui muito edificado por esse episódio, né? Isso alcançou seu coração, né? Falou comigo particularmente, Isa. Muito obrigado. A gente agradece a sua vinda aqui na estreia do nosso estúdio novo. Que bom. Então, um episódio importante aqui para nós. Verdade. Agradecer também a nossa liderança, nosso pastor Antoniel, que sempre Sim. tem nos dado apoio. Em nome de Deus. A nossa parte da mídia ali, que estão por detrás das câmeras, né? Verdade, Estão ali verdade. trabalhando desde cedo. Nosso amigo Matheus, sua esposa Adilane, Keren, Gabi também, minha esposa, e minha filhadaça também tá ali. Olha aí, já tá ouvindo aí. A mensagem. E eu prego, viu, Isa? Já na barriga eu já tenho deixado algumas mensagens para ela. Mas a gente só agradece. Se você, telespectador, curta, compartilha, aproveita esse conteúdo. A gente se esforça aqui justamente para vocês aproveitarem cada minuto desse podcast, desse conhecimento que a gente compartilha com vocês, mesmo um pouco, mas é um conhecimento divino, espiritual. Verdade. E que tem trazido grandes frutos aí para nossa sociedade. Então, boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém.